Glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém, queridos. Amém. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, uma história, para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, porém esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Até aqui, diga amém. É nessa palavra que nós vamos meditar hoje, e que cada um abra realmente o coração para receber aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Amém. Nesta manhã. Por que eu digo isso? Porque na verdade eu não sei da vida de ninguém aqui, não sei das tuas dificuldades, das lutas que você tem enfrentado, não sei do que você precisa, da tua necessidade maior. Apenas estou pregando esta mensagem hoje por obediência. Como assim, pastor? Quantas vezes nós já meditamos nesta mensagem? Por várias vezes. Eu não consigo contar quantas vezes eu já preguei esta mensagem ao longo de todos esses anos. E quando eu digo que eu estou pregando hoje aqui por obediência, é porque de maneira insistente Deus falou ao meu coração para que pregasse exatamente isso aqui para cada um de vocês. Amém. Porque, como eu disse, eu não sei da vida de ninguém aqui, mas Deus sabe da vida de cada um de nós. Antes que cada um aqui abra a boca para pedir alguma coisa a Ele já sabe o que a gente vai pedir. Ele sabe de cada necessidade nossa.
Essa é a mais pura das realidades. E o interessante nesse texto é que começa da seguinte maneira: um dia Jesus contou aos seus discípulos uma história, uma parábola. E ele contou essa parábola aos seus discípulos à toa? Não. Tinha uma finalidade, tinha um objetivo. Para que os seus discípulos não deixassem de orar. Eu sempre digo aqui, irmãos, que a oração, ela se assemelha a um combustível. Como assim, pastor? Você tem um carro, seja ele qual for, pode ser um carro importado 0 quilômetro, última geração. Se você colocar combustível, se você não colocar combustível nele, ele funciona? Assim é a nossa vida sem oração. Se nós não orarmos, a nossa vida não anda, não vai para frente. E o que eu percebo é que poucas são as pessoas que têm esse hábito, esse costume de orar. A maioria das pessoas, e põe maioria nisso, nos últimos dias, estão se entregando e se prostrando, e o desânimo é tão grande que não conseguem mais orar, e a vida continua na mesma. Como eu disse, a oração se assemelha a um combustível. Um carro sem combustível, ele não anda. A nossa vida sem oração não vai para frente. E eu também percebo que as pessoas, elas não só desanimam quando o assunto é orar, mas elas também têm uma certa preguiça, bate o sono. O interessante é que há pessoas que, quando sentam de frente para uma TV para ver um filme de 3 horas de duração, não pisca nem o olho. Mas é só abrir a boca para orar que logo bate o sono. Logo vem aquela preguiça. E aí nós temos que entender que no mundo espiritual é assim. Você tem que entender também que nós temos 2 naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Se você vai lá no livro de Gálatas, do capítulo 5, do versículo 16 em diante, Paulo diz: andem em espírito, para não satisfazer a vontade da carne. A vontade da carne é uma, a vontade do espírito é outra. São opostos entre si. Quando nós colocamos na nossa mente que temos que orar, na verdade, isso não é alimento para a nossa carne, é alimento para o nosso espírito. E aí então surge essa luta, porque quem é que produz em nós o desânimo? A carne. Quem é que produz em nós o sono pesado? A própria carne. Então, a princípio, se há alguém aqui que não tem orado como deveria orar, ore mais. Paulo diz, na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17 ao 18, se não me engano, ele diz: orai sem cessar.
Esteja sempre orando. Quando nós oramos, nós mantemos uma sintonia com Deus. Amém. Glória a Deus. E consequentemente nós nos tornamos íntimos dele. E a melhor coisa é a gente ter intimidade com alguém. Porque quando a gente precisa de alguma coisa, que alguém venha nos prestar algum favor, se nós temos intimidade com tal pessoa, fica muito mais fácil de fazer o pedido. Agora, quando você depende de uma pessoa a qual você não tem intimidade com ela, fica complicado. Você não sabe como chegar, como pedir, como falar. E é simples assim. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele não é um bicho de 7 cabeças como muitos pensam que é. Porque muitos estão por aí inventando coisas. E nós não temos que inventar nada. Com a mente de Cristo nós temos que apenas seguir as instruções do Espírito. E uma das instruções que o Espírito nos traz nessa hora é a seguinte: não deixem de orar. Ore. Há pessoas que não oram ao amanhecer, quando vão dormir, aí que não oram mesmo. O sono fala mais alto. Há pessoas que antes de dormir não tiram pelo menos 2 minutinhos para dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor me concedeu. Não. Colocam a cabeça no travesseiro e dormem como uma pedra. Então, uma das instruções que o Espírito Santo nos traz nessa hora é exatamente essa: a de orarmos sem cessar. Jesus conta uma história aqui para os discípulos, conta uma parábola para que eles recebessem ânimo através dessa história que Jesus contou para eles. E a história que Jesus conta para os discípulos, todos aqui, a maioria, eu acredito, já conhece. Uma mulher tinha uma causa a ser julgada, batia todo dia na porta de um juiz, que era um homem mau, era um homem que não respeitava ninguém, era um homem que se achava o rei da cocada preta, branca, rosa, roxa, azul, amarela e marrom. Era um cara soberbo, onde ele entendia que só ele era o tal, o certo. E a mulher batia todos os dias na casa desse homem e pedia para ele: julga a minha causa. Hoje não, só amanhã. No outro dia ela estava lá, batendo na porta do juiz: julga a minha causa. Só amanhã. E no outro dia, mais uma vez a mulher batendo na porta do juiz e pedindo: o senhor julga a minha causa. E ele disse: não, hoje não, só amanhã. Outro dia. E a mulher foi assim, perseverando, insistindo. Uma outra instrução do Espírito Santo para a nossa vida é que cada um aqui persevere, insista, com relação às suas metas, com relação aos seus objetivos. Amém. Eu vejo muita gente que começa muito bem, mas logo desiste.
logo pula do barco, joga tudo para o alto. Há pessoas que, quando entram num lugar chamado igreja, num templo, elas pensam que só pelo simples fato delas estarem dentro de um templo, fazendo os seus pedidos a Deus, que a coisa vai acontecer como num estalar de dedos, como num piscar de olhos. E eu digo para vocês que não é assim. Por que não é assim, pastor? Jesus mesmo disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Amém. Quer tomar posse da tua vitória, da tua bênção? Além de você orar sem cessar, você tem que perseverar. Você tem que insistir. E você não pode deixar essa chama da perseverança apagar dentro de você. Você tem que perseverar, você tem que bater na porta todos os dias, porque Jesus também disse que aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que procura acaba encontrando. Amém. Bata na porta constantemente. Persevera, insista, não desista. Todos aqui conhecem um ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Persevera. Creia que a tua bênção está garantida. Amém. E se creres, verás a glória de Deus. Se de repente você entrou aqui hoje pensando em desistir, se você entrou aqui hoje um tanto quanto desanimado, e chegou aqui para ver qual é, eu vou lá para ver como é que é, eu vou lá para ver o que acontece. Minha irmã, meu irmão, receba que todos nós hoje estamos reunidos aqui nesse lugar segundo a vontade de Deus. Amém. Porque Deus tem um plano na vida de cada um aqui. E o que sempre prevalecerá em nós é o plano dele, é a vontade dele. Nós temos sim as nossas vontades, mas nós temos que entender que a coisa acontece conforme Ele quer que aconteça. Amém. E não conforme a nossa vontade, o nosso querer. Quando nós nos vemos cercados, envolvidos pelos problemas, qual é a nossa vontade? Nos livrarmos o mais rápido possível dos problemas. Nós queremos sair da situação difícil o mais rápido possível, a qualquer custo. Repare, veja se não é assim. Nós temos que entender que Deus, Ele não livra ninguém dos problemas, mas Ele nos dá o escape quando percebe que nós estamos no limite, porque só Ele que conhece os limites de cada um aqui. Amém. Ele livrou Daniel da cova dos leões? Não. Ele não livrou Daniel da cova, mas ele deu livramento para Daniel quando Daniel entrou na cova. Deu ordem a um anjo que amarrou a boca dos leões, e Daniel passou a noite inteira dentro daquela cova cheia de leões famintos e não sofreu dano algum. Saiu intacto daquele lugar. Além de perseverar, tenha paciência, saiba esperar. Espere,
Descanse. Mas o problema está me sufocando, pastor. Calma. Mantenha o equilíbrio, tenha domínio próprio. Saiba esperar. Toma Davi como exemplo. Ele diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama. O que nós entendemos é que Davi estava passando por uma fase horrível, estava passando por um momento para lá de difícil, mas ele tinha certeza que aquele problema, que aquela fase complicada a qual ele se encontrava ia passar. O que Jesus disse certa feita? Que nessa vida tudo passa. Você pode repetir isso comigo? Diga: tudo passa. Tudo passa. Diga mais uma vez: tudo passa. Tudo passa. Só não passa a palavra de Deus. Essa não passa. E a palavra de Deus diz que nós, todos aqui, sem exceção, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você recebe que é uma pessoa mais que vencedora? Então creia como uma pessoa mais que vencedora, que você é. E não foi um homem que lhe fez uma pessoa mais que vencedora. Cristo lhe fez uma pessoa mais que vencedora. Receba. Esse problema, essa dificuldade, essa luta está passando. Mas quando, pastor, essa luta vai acabar? Quando Deus quiser. Há pessoas que oram da seguinte maneira: Senhor, eu quero que o Senhor faça agora. Como se Deus fosse um empregadinho qualquer. Tem que ser agora. Desculpe o termo que eu vou usar, mas isso é de uma, entre aspas, santa ignorância. Porque se Deus quiser fazer, Ele faz. Se não quiser, Ele não faz. E Ele deixa de ser Deus por não fazer? Ele continua sendo Deus. Quando nós, com a mente de Cristo, conseguimos absorver tudo isso que está sendo dito, que está sendo abordado aqui, fica mais fácil de se viver. Receba que esses problemas que estão te cercando, seja o problema que for, de qual ordem seja cada problema que você talvez esteja enfrentando, está passando. Saia daqui hoje com essa certeza. E deixa eu passar uma coisa aqui para você que eu estou sentindo no coração de falar. Há pessoas que ficam desferindo socos no ar, como se ela quisesse acertar algo que tem lhe atrapalhado. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Há pessoas que pensam que tudo é o diabo. O diabo, ele vem para roubar, matar, destruir. Ele tenta. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Talvez eu não precisasse nem fazer a pergunta que eu vou fazer agora aqui. Mas é só para ilustrar a mensagem
a pregação nesse exato momento. Quantos aqui estão em Cristo? Diga amém. Amém. Ah, pastor, que pergunta. Eu disse que era só para ilustrar. Você não está em Cristo? Com certeza. Se você tem a certeza que está em Cristo, Cristo está em você. Amém. Glória a Deus. E aí você vai em uma das epístolas do apóstolo João, que diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Às vezes as coisas acontecem com a permissão de Deus ou segundo a vontade de Deus. Tem coisas sim que o diabo tenta. Mas preste atenção: o diabo pode lhe tentar. Você só cai na tentação dele se você quiser. Porque há pessoas que carregam já no bolso uma desculpa. O diabo tenta, ela cai, e depois a desculpa é a seguinte: o diabo me fez pecar, o diabo me fez cair. Não, ele tentou. A pessoa cai porque não tem vergonha na cara, ou porque não tem conhecimento. Mas nós que estamos em Cristo temos conhecimento, temos que ter o conhecimento da palavra, do que diz as Escrituras. E se temos o conhecimento, se conhecemos a verdade já nos libertou. Amém. Glória. Das garras de Satanás. Voltando ao texto, persevere e tenha paciência, saiba esperar. Essa mulher a qual Jesus conta essa parábola, por não ter desistido, por ter perseverado bastante, tomou posse daquilo que ela queria. No final de tudo, deu tudo certo. Chegou uma hora que o juiz disse: quer saber de uma coisa? Vou logo julgar a causa dessa mulher, que ela está me perturbando. E a causa dessa mulher foi julgada e ela tomou posse. Há pessoas que não querem perseverar, aí reclamam de Deus, reclamam dos anjos, reclama da denominação, reclama do pastor, reclama de tudo. Mas cada um aqui, receba isso, luta individualmente, mas todos focados em quem? Em Cristo. Glória a Deus. É assim, é dessa maneira. Aí depois que Jesus conta essa história, ele diz assim: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Jesus diz para os discípulos: vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Olha aqui para mim, queridos. Você acha que a tua oração não está chegando ao trono da glória de Deus? Você acha, você pensa que você tem orado e não tem adiantado de nada? Se você acha isso, você está redondamente enganada. Porque Deus tem ouvido sim cada uma das suas súplicas. Amém. Cada um do seu clamor. Cada clamor seu está chegando sim ao trono da glória de Deus. Amém. É o que Jesus está dizendo aqui aos discípulos. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? E tem gente com essa mania.
ora, depois reclama dizendo, está demorando. Que está demorando. Está demorando não. Aquilo que você quer, aquilo que é de necessidade para a tua vida, pode ter certeza, vai se concretizar, vai se materializar na tua própria vida. Amém. Receba. Agora tem um detalhe. É importante que cada um não se preocupe com nada. Pastor, mas como eu não vou me preocupar com nada? Eu carrego muitas preocupações na minha mente. É tanto problema, pastor. É problema com filho, é problema com neto, é problema financeiro, é problema familiar, é problema conjugal, é problema sentimental. Pastor, não falta problema para mim. Sim. Jesus falou sobre isso. No mundo tereis o quê? O que ele quis dizer com isso? Que enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai ter problema. Vai passar por dificuldade. Ah, mas eu não quero ter problema. Não, então isso daí não existe. Enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, a gente vai ter problema. Só vai deixar de ter problema quando a gente partir desse mundo para a glória. Aí acabou os problemas. Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos enfrentar ainda muitos. Você pensa que esse último problema que você enfrentou ou tem enfrentado foi o último? Não. Virão outros. Mas tenham o quê? Tenha ânimo. Cada um aqui tem que ter ânimo. Você sabe exatamente o que quer dizer a palavra ânimo? A palavra ânimo no grego significa alma. Então tem que ter uma boa alma, sim, porque é a alma que gera em nós os sentimentos. Então tenham bons sentimentos. Pense de maneira positiva. Procure ser uma pessoa otimista. E dessa maneira, você vai estar exercitando a fé que Deus colocou dentro de você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Exercite a fé. Quer agradar a Deus? Exercite a fé. Amém. Viva pela fé. Amém. O que é fé? É a certeza daquilo que a gente espera. E a convicção de coisas que a gente não consegue ver. Você não está vendo a bênção desejada agora aos olhos naturais. Mas esqueça agora os olhos naturais e ative em você os olhos espirituais. Amém. Se veja tomando posse da tua bênção. Glória a Deus. Vejam-se comemorando já a vitória de vocês. Pastor, mas que loucura é essa? Loucura para aqueles que não estão inseridos no reino. Loucura para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas para nós que conhecemos a Deus, é poder de Deus operando no mais íntimo do nosso interior. Jesus, ele diz para os discípulos: será que ele vai demorar em ajudá-lo? E logo ele traz a resposta dizendo: eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Você recebe essa palavra? Pode ser que hoje, meu irmão, minha irmã, você receba uma boa notícia assim que sair daqui. Glória a Deus.
Pode ser que ainda hoje, no meio do caminho, o teu celular toque e alguém do outro lado dizendo para você: olha, a tua bênção chegou, a tua vitória está aqui, vem tomar posse. Você recebe essa palavra? Então glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. E não se preocupe com nada. Tem gente que fica muito preocupado com o dia de amanhã. E a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo, se não me engano, 34, o que Jesus diz: que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a quem? A Deus. A Deus. Pessoas que vivem preocupadas demasiadamente com o futuro. Ah, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Não, não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar da seguinte maneira: você tem que permitir com que a tua alma produza o seguinte sentimento dentro de você. E o devido sentimento tem que ser esse: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu só sei que eu estou nas mãos de Deus, e se eu estou nas mãos de Deus, tudo está dando certo para mim. Amém. É assim. Agora, tratem de buscar mais a Deus. Procurem estar mais no templo, para ouvir, para louvar, para adorar. É importante que você esteja sempre congregando. É importante que você pare, nem 2 horas, 1h40, 1h45, para ouvir, para meditar na palavra. Agora é importante também que você esteja no templo não por interesse, mas é importante que você esteja no templo porque você ama Deus. Amém. Porque hoje a maioria vai para os templos e os templos estão lotados porque muitas promessas são feitas. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer, Ele faz. Mas a gente não pode estar aqui porque Ele vai fazer, porque Ele vai nos dar algo, não. Mas nós temos que entender definitivamente que sem Ele, nada podemos fazer, nada somos. O contrário disso é que com Ele, a gente pode todas as coisas, porque estando nele, Ele nos fortalece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E para a gente encerrar, Jesus diz: mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Foi dito aqui já que fé é a certeza daquilo que a gente espera e a convicção de coisas que a gente não consegue ver. Exemplo: você pode ter aí uma doença no teu corpo, mas você não abre a boca para dizer eu estou doente. Você abre a boca para dizer eu estou curado, eu tenho saúde. E quando você age assim, pela fé, nessa fé, o milagre acontece em você. Sabe por quê? Porque o poder de Deus opera dentro de nós. É só você ler Efésios 3:20 e lá está escrito: o poder de Deus opera em nós. Amém. Se o poder de Deus opera dentro de nós e nós cremos nisso, cremos também que nas nossas palavras há o quê? Poder. Porque o poder de Deus opera em nós, dentro de nós. Então, quando você diz eu tenho saúde,
palavra que sai de dentro de você surte um efeito tremendo. Há pessoas que têm o costume de dizer: eu estou duro que nem um coco. O que eu ganho é uma merreca e não dá para nada. Olha o tipo de confissão. Não abra a boca para reclamar do dinheiro que vem em suas mãos. Como não, pastor? Não é o senhor que recebe o que eu recebo? Eu até entendo. Mas quer um exemplo? Para a gente encerrar, falando de fé. Jesus, certa feita, estava num lugar deserto, com os seus discípulos, e cerca de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam naquele lugar com Jesus, ouvindo os ensinamentos, ouvindo a palavra que Jesus expunha naquela hora, naquela tardinha, quase noite. E aí um dos discípulos, chamado Filipe, chega para Jesus e diz assim: Senhor, é melhor o senhor mandar esse povo embora, porque já é tarde, o lugar é deserto. E aí eles, indo embora, têm a possibilidade de comprar alguma coisa no meio do caminho, que aqui não tem nada. Aí Jesus diz para ele assim: dá vocês de comida a eles. Filipe tomou um susto. E o susto foi tão grande que ele disse assim: mas como? Eu precisaria de muito dinheiro para comprar pão, para alimentar essa gente toda. E aí um outro discípulo chamado André, que estava ali ouvindo a conversa, se meteu, porque tem gente também que gosta de se meter na conversa dos outros, né? E aí André chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu estou ouvindo aí a conversa de vocês, e tem um rapaz aí que está doando 5 pães e 2 peixes. Mas olha o que André diz: mas o que são 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão? Foi como se ele dissesse: isso não é nada, isso é uma merreca, isso é uma porcaria. Aí o que Jesus fez? Pediu os elementos, os 5 pães e os 2 peixes. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que ele apresentou a Deus, elevou os elementos aos céus, e a oração que ele fez foi a seguinte: olha que oração simples: Pai, graças eu te dou. Ao invés de dizer que o teu dinheiro é uma merreca, dá graças e ele vai render. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, isso é fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo diz lá em Tessalonicenses: em tudo dai o quê? Graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos aqui. Amém. Para de reclamar. Ao invés de reclamar, vai orar. Ao invés de abrir a boca para dizer que droga de vida, abra a boca para dizer que essa vida é uma maravilha. Amém. E é uma maravilha quando nós temos Cristo conosco. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, mas me parece que até hoje eu tenho essa dúvida. Tem gente que eu não sei se vive para reclamar ou reclama para viver. Porque é demais. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, agradeceu, colocou os discípulos perfilados, um do lado do outro, cada um com um cestinho na mão, colocou um pedacinho de pão e de peixe em cada cesto,
Depois ele disse: distribui aí pão e peixe para esse povo. Não foi assim? A Bíblia não diz, agora eu vou falar por mim, mas eu acredito que Jesus deve ter falado em off para os discípulos: ó, mete a mão no cesto, dá pão e peixe para todo mundo, só não olha para o cesto. Se olhar para o cesto vai desanimar. E a Bíblia diz que todo mundo comeu até se fartar, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Amém. Glória a Deus. Tem gente que diz: isso é uma alegoria bíblica. Eu não creio assim. A fé que há em mim me faz crer que esse é um fato verídico. Amém. A fé que há em mim me faz acreditar que é real. Glória a Deus. Assim como nós cremos num Deus invisível, mas real. Amém. Como pode alguém crer num Deus invisível? Só pela Fé. Então receba, meu irmão, minha irmã, a fé que há em você é maior do que você possa imaginar. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória. Não, pode ficar sentado, não tem problema não. Os que puderem, fique de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eleve teu pensamento a Deus. Eleve teu pensamento ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero pedir agora a Ti, ó Deus, por cada vida aqui presente, por cada irmão, por cada irmã. Pai, em nome de Jesus, opera com o Teu poder em nós. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais em tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer com que o impossível se torne possível. Nós cremos. Nós cremos que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar agora o doente, o enfermo. Nós cremos. Que o Senhor é um Deus onipresente. Ou seja, acreditamos que o Senhor é um Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós cremos, como por exemplo, que o Senhor pode ir na casa de cada um agora e arrancar daquele lar tudo aquilo que não presta, todo espírito de contenda, de briga, de confusão. Nós cremos que o Senhor pode tocar agora em cada pessoa que compõe a nossa família. Nós cremos que com um simples toque do Senhor em cada pessoa que compõe a nossa família, os nossos familiares, eles podem receber a libertação, um milagre. Meu Deus, opera na vida de todos nós que aqui estamos nesse tempo, porque todos nós cremos, todos nós acreditamos que o Senhor pode fazer algo, que o Senhor pode reverter um quadro, uma situação complicada. Acreditamos
acreditamos naquilo que o Senhor disse, Jesus, certa feita, que para o Senhor jamais haverá impossíveis. Aleluia. Então começa a mudar a nossa vida, a vida dos nossos familiares. Meu Deus, nós estamos batendo constantemente na porta. Então faça com que essa porta se abra na nossa direção. Pai, em nome de Jesus eu declaro que aqueles que estão aqui no nosso meio e que têm sofrido algumas humilhações, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, receba isso. Toda humilhação está caindo por terra da sua vida, em nome de Jesus. A partir de hoje você não vai ser mais humilhado, humilhada, para a glória de Deus. Se de repente há alguém aqui que talvez esteja dependendo do favor dos outros, você vai sair daqui hoje dependendo só de Deus. E você vai ver Deus agindo na sua vida de maneira extraordinária, de maneira magnífica, de maneira excepcional. Porque, como eu disse aqui durante a mensagem, nós não estamos aqui por um acaso, ou por simples coincidência. Nós viemos hoje aqui porque o Senhor nos trouxe. Amém. Para nos abençoar de maneira magnífica, de maneira extraordinária. Amém. E nós recebemos a nossa bênção, recebemos a nossa vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja lá o que for que você esteja precisando, creia somente que nesse momento o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos, para que esses anjos ministrem poderosamente em teu favor, naquilo que você precisa. Diga: eu recebo essa palavra.